Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te falar algumas verdades do mundo digital. A internet é a maior rua do mundo. Todas as pessoas estão lá pesquisando alguma coisa, realizando vendas, comprando ou olhando o feed das redes sociais. 98% das pessoas estão com o celular na mão a todo momento do dia. Qualquer anúncio que você vê na internet, como no Google, Facebook, Instagram, é realizada por um gestor de tráfego. Ser um gestor de tráfego é uma das profissões mais remuneradas do mercado digital, sendo possível trabalhar em sua casa de maneira remota e atendendo clientes em todo lugar do mundo. Sabe quando você pesquisa um tênis no Google, por exemplo, e aquele tênis aparece em todo lugar que você vai na internet? É o gestor de tráfego que faz esse serviço. Ele que faz os anúncios das empresas de maneira otimizada para realizar as vendas. Quer saber mais como ser um gestor de tráfego e ganhar dinheiro de verdade? Clica no link abaixo na descrição do vídeo. Ai, meu Deus. Cara, faz quanto tempo que tu tá na luta pela renda básica universal, cara? Isso é uma ideia que tu teve há muitos anos atrás? Acho que, inclusive, se me permite fazer aqui um convite a vocês e a todos que estão nos ouvindo, neste próximo sábado, a partir de meio-dia, lá atrás da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, na Praça Dom José Gaspar, na chamada Cachaçaria do Rancho, eu estarei lançando o livro Meu Jeito de Fazer Política, onde inclusive conto um pouco de como começou essa história relacionada à sua pergunta. Começa com a formação que meus pais me deram. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy. Eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas. Me transmitiram uma formação muito católica, muito cristã, e sempre procuravam dizer a todos nós, rezávamos conjuntamente de quando em quando, assim, uma vez por semana pelo menos, diante de Nosso Senhor, e ele dizia: olha, é importante que vocês sempre se mantenham unidos, fraternos, solidários e tudo. Mas também me ensinaram que estes valores deveriam ir para além dos muros de nossa casa. Eu morava numa casa muito agradável, grande, tinha piscina, tinha lugares onde eu andava de bicicleta, diante do Parque Siqueira Campos e do Parque Alexandre de Gusmão, naquela esquina. Mas pouco a pouco também fui observando. De um lado, meu pai era, por 30 anos, presidente da Fundação Guarda do Pequeno Trabalhador, e proporcionava para meninos de 10 a 14, 15 anos a oportunidade de parte do dia estudar, outra parte ser guardinha de automóvel, ou engraxate, ou outra atividade. E às vezes, quando eu acompanhava até lá, eu via que os meninos o abraçavam como um segundo pai. Também fui percebendo coisas do tipo, meu quarto ficava diante do Parque Siqueira Campos, e às vezes, lá por volta de meia-noite, eu era acordado, tinha uns 10 anos de idade, eu ia ver o que era lá, percebia algumas mulheres levando borrachadas de policiais para entrar na rádio, na viatura policial, e daí ficavam 3, 4 dias no distrito policial, 3, 4 dias depois estavam lá vendendo seu corpo. E muitos episódios, eu também, quando ia na fazenda de meus avós, em Bragança Paulista, fazenda Boa Esperança, jogava futebol com todos os colonos e tudo, ia depois na casa deles e às vezes levava-os na sede para tomar lanche, ficar amigo deles e tudo, e fui percebendo tantas coisas. E como meu pai também era do movimento pela desfavelização, e eu por vezes o acompanhei nestas reuniões e fui formando valores. Eu também, assim, quando eu tinha uns 14 anos, fui crismado e convidei para ser meu padrinho de crisma o Dilson Domingos Funaro, que se casou com minha irmã Ana Maria e me deu um livro. Foi muito importante na minha formação.
a história de Galileu Galilei e também na época eu assisti o filme sobre Leonardo da Vinci, então eu tem uma cena onde a mulher, a filha estão conversando com o Da Vinci e diz, por que você fica aí falando que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não está vendo que está incomodando as autoridades, a igreja e tudo? Porque eu quero saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. Isso aquilo lá me mexeu muito comigo. A história de Galileu Galilei, de Leonardo da Vinci, me tornaram um aluno que era mediano no Colégio São Luís para, digamos, o sexto da classe. E certo dia encontrei professores lá na rua Marconi com a Barão de Itapetininga e 3 professores de geografia portuguesa e cantor filme. Estamos falando de você, engraçado, você aparece aqui agora. Como é que você se tornou um aluno tão aplicado? Eu fiquei contente com aquilo, sabe? E daí passei também, na minha adolescência, a querer saber, afinal de contas, o que era o capitalismo, o socialismo, o comunismo. E eis que depois fui estudar administração de empresas e concluído o 2º ano, eu pedi a meus pais, olha, estou querendo muito saber como é que é. Surgiu a oportunidade de uma viagem à Europa para participar do Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, na Finlândia, e daí eu poderia visitar muitos países da Europa Oriental e Ocidental. Meus pais me deram, por um semestre, a oportunidade de conhecer a Finlândia, a Rússia, a Tchecoslováquia, a Polônia, Iugoslávia, Hungria, Bulgária, e França, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha Oriental, Ocidental, o Muro de Berlim. Eu tinha uns 20 anos e voltei de lá, certo de que era possível, sim, transformar a sociedade brasileira, mas que isso deveria, ainda mais diante do Muro de Berlim, né, deveria ser feito por meios da democracia, com liberdade de expressão e tudo. E terminei meu curso de administração de empresas e então, quando me formei, trabalhei um ano com meu pai no escritório Suplicy, desenvolvendo um setor de exportação de manufaturados, escritório Suplicy de corretagem. Então, mas fevereiro de 1966 surgiu um concurso para ser professor de economia na escola onde havia me formado, na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas. Eu disse a meu pai, olha, eu estou querendo muito saber de como resolver os problemas brasileiros e tudo, e se eu passar nesse concurso, eu vou poder provavelmente fazer um mestrado, doutoramento em economia nos Estados Unidos. Eu gostaria muito. Filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se você acha que é o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E assim, eu estava casado com a Marta e já tinha o Eduardo Supla, que com 5 meses foi conosco para os Estados Unidos. Fomos para Michigan State University em East Lansing, fiz o mestrado. Aí resolvemos voltar por 2 anos para a Marta concluir o curso de psicologia dela. E daí ao voltar para continuar o PhD, o doutoramento, ela fez o mestrado dela em psicologia e eu concluí o doutorado em economia.
E lá eu aprendi muito dessas coisas que você me perguntou, por isso que contei essa história. Lá que você aprendeu sobre a renda básica universal, primeiramente? Lá primeiro eu aprendi, porque muitos economistas nos Estados Unidos, do mais largo espectro, desde James Tobin, Milton Friedman, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith e todos passaram a defender, e dentre outras grandes lideranças, Martin Luther King Jr., a defender que fosse instituída a garantia de uma renda para todos. Milton Friedman, Abba Lerner e mesmo Paul Samuelson e James Tobin e tudo, primeiro defenderam a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. E quando eu só contar um pouquinho de como eu acabei chegando no Senado, né? Então, o fato de voltar em 1973, segundo semestre, já, e passei a lecionar tempo integral na GV, macroeconomia, microeconomia, desenvolvimento econômico, economia internacional e tal. E quando chegou 74, na última hora, Samuel Weiner e Jorge da Cunha Lima me convidaram para escrever artigos sobre economia. Em 75, Rolf Kuntz me convidou para ser editor de economia da revista Visão. Em 76, Cláudio Abramo, grande jornalista da Folha de São Paulo, me convidou para escrever, e ao lado de Joemir Betting, que escrevia diariamente, né, artigos sobre política econômica na Folha. E eu passei a escrever 3, 4 artigos por semana. Essa foi sua primeira experiência na mídia? Foi. Última Hora, Visão, Folha de São Paulo, escrevendo aí regularmente 3, 4 artigos por semana. Entendi. Escrevia pra caramba. De 1976 a 80. Quando chegou outubro de 1976, eu com amigos apoiei a candidatura a vereador de Flávio Flores da Cunha Bierenbach, que depois foi deputado federal, ministro do Superior Tribunal Militar e tal. E quando estávamos comemorando a sua certa vitória numa pizzaria em Moema, me lembro que vieram à minha mesa. Olha, nós estávamos lá na nossa mesa comentando quem é que poderá ser candidato na próxima eleição, a deputado ou o que seja, em 78. E pensamos que, como seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, seria bom você se candidatar. Estou contando essas coisas que podem ser interessantes, porque volta e meia me pergunto, como é que você se tornou candidato? O que é que faz para ser um? Então, comigo aconteceu isso. Aí eu fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio e Alberto Goldman. Pô, só os caras foda também. E o que é ser um representante do povo? Me interessei. Existe a Arena e MDB, né? A Arena apoiava o governo militar, a MDB da oposição. Resolvi me inscrever no MDB em 77, 78, fui eleito deputado estadual pelo MDB, 78 mil votos, o segundo mais votado. Porra, voto pra caralho. E aí, já em... Você era famoso naquela época? Bom, eu fiz a campanha assim, um candidato necessário, tinha uma foto minha, o meu número, estava aqui atrás, tinha um currículo e ideias de fazer justiça. Na época que as pessoas liam, né? E eu resolvi panfletear, e uma porção de jovens estudantes vieram à minha casa e falaram, nós queremos te apoiar. Inclusive um grupo de estudantes
da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, da PUC, do Mackenzie e tal, formaram um grupo e falaram, nós escolhemos 3 candidatos, a federal, 3 estadual e você é um deles. E passaram para frente, eu fui eleito. E era 76, certo dia, um assessor de assuntos econômicos dos sindicatos metalúrgicos do ABC, cujo presidente era o Lula, disse a ele, olha, hoje vai falar na Fundação Santo André aquele professor que escreve na Folha, o Eduardo Matarazzo Prestes, você não quer assistir? Para os quartanistas de economia, né? Ele foi. E daí eu falei lá de como é que eles queriam se formar em economia se um dia se tornassem ministros da economia, como Antônio Delfineto, Roberto Campos e todos. Vocês deveriam estar dialogando não apenas com os empresários, como fazem os ministros atuais, mas também com os trabalhadores que serão afetados pelas suas decisões. E daí eu abri ao final para perguntas, o Lula levantou a mão e fez diversas ponderações, e o professor lá atrás falou, o que é que vai falar o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? O Lula ficou sem graça. Perigoso? Ele ficou sem graça e saiu da sala. Mas quando eu terminei de responder as perguntas, ele e o Devanir Ribeiro, que o acompanhou, estavam no pátio. Então nós ficamos batendo papo e tal. E foi tão interessante, ele me disse, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E assim aconteceu. E como deputado estadual, eu, então, naquela época teve a greve dos metalúrgicos, do ABC e tudo, e daí teve um indiciamento de 13 deles, salvo engano, que na Lei de Segurança Nacional por terem organizado a greve e tudo. E quando no primeiro semestre de 79 eu era deputado estadual, eu entrevistei todos aqueles e contei a história deles, daqueles líderes sindicais que estavam sendo indiciados na Lei de Segurança Nacional, né? E também quando houve a greve dos lixeiros, dos professores e outros, eu também coloquei-me solidário a eles. E também quando, por exemplo, Lia Junqueira, que era a presidenta do Movimento em Defesa dos Menores, me disse, olha, Eduardo, está havendo maus tratos para menores ali na FEBEM, precisa visitar a FEBEM. Então eu fui a diversas instituições da FEBEM. O Mir Pazanotto era um deputado do MDB, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a FEBEM. Eu também participei disto. E quando chegou o segundo semestre de 79, aquelas pessoas que estavam, sobretudo líderes sindicais, mas intelectuais, formando o PT, convidaram a mim, Irma Passoni, João Batista Breda, Geraldo Siqueira, éramos 6, para ingressarmos na fundação do PT em 10 de fevereiro de 80, lá no Colégio Sion, e eu participei, porque eu lia. Então, Plínio da Arruda Sampaio tinha sido um dos que formulou o Estatuto do PT, como construir uma nação mais justa, procurando ouvir aquelas pessoas que por tanto tempo não influenciavam as decisões de governo e tudo. E eu achei que tinha muito a ver com a minha história, pensamento e solidariedade, então eu participei da fundação do PT. E aí Peraí, como que foi essa reunião? A fundação do PT é um momento histórico importante Muito importante. Foi no Colégio Sion. Estavam lá, dentre outros, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, que era um grande historiador. Estava lá também Florestan Fernandes, Francisco Vepor,
Djalma Onde que Bom. é? Como que era o local, assim? Tipo, vocês estavam numa mesa, Foi no Colégio Sion, num auditório. um auditório com várias pessoas? Com entendi. muitas pessoas, tem fotos disso. Pode crer. Se e- você puder puxar umas fotos aí, seria legal. né? E eis que também estava lá presente a Madre Cristina Sodré, que era uma freira progressista, diretora do Instituto Sete Sapiense, onde a Marta, inclusive, estudava psicologia. Ah, tinha gente pra caralho. Olha só. Poxa, como é que vocês já... Nossa, olha aqui. O Lula, o Olívio Dutra, o Florestan Fernandes e... O Lula parecia o Veiga naquela época. Nossa, olha, super animado. A fundação do PT, olha, meus parabéns por conseguirem essas fotos, nossa, das fábricas e ruas há 40 anos o PT chegava para mudar. Olha que coisa boa. Parabéns Deve a ter gente vocês pra aí. cacete mesmo. Tinha gente, É, lotado isso. Nossa. Te traz lembranças dessas fotos? Claro, eu estava aí presente. Faz sentido. E qual que era o sentimento da galera nessa época? O que eles pensavam? O que vocês conversavam? Aqui é a Lélia Abramo, por exemplo. Nossa. Ai, que coisa. E então era uma organização de diversas entidades sindicais